Olá, meu nome é Ezequiel Rupental, eu sou aluno do Polo de Apoio Presencial de Erval do Oeste e estou aqui para conversar um pouquinho sobre desmatamento, mais especificamente sobre o meu portfólio, dessa etapa que tem como objetivo desenvolver um projeto interdisciplinar partindo como tema o desmatamento, certo? Meu projeto interdisciplinar, então ele vai ter o nome de Mostra Científica Interdisciplinar, Meio Ambiente em Ação. As disciplinas que o meu projeto constará vão ser Biologia, Física, Geografia, História, Química e Matemática. Então, eu preferi trabalhar com ciências da natureza, biologia, física e química, a parte de ciências humanas, geografia, que seria mais para ciências sociais, também história e também as disciplinas de exatas, como física e matemática, certo? Primeiramente, eu vou aplicar esse meu projeto numa escola de ensino médio. Aí, quando eu resolvi esclarecer os objetivos do meu trabalho, eu resolvi, além de trabalhar com objetivos específicos, trabalhar com habilidades do Exame Nacional do Ensino Médio. Por quê? Os nossos alunos, eles vão, ao final do ensino médio, passar por uma importante etapa da vida deles, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, ao longo do tempo, eu vou explicando com calma. Os objetivos dessa mostra científica interdisciplinar, basicamente, o primeiro objetivo é que o aluno entenda o que é sustentabilidade e que ele consiga articular isso para que ele preserve o ambiente natural. O segundo objetivo tem mais questão com o impacto que as interferências humanas e à medida que essas acontecem, como que esses desequilíbrios ecológicos acontecem, por quê, de que maneira. O terceiro objetivo é que o aluno veja esses impactos ambientais, objetivo, e que ele entenda esses impactos ambientais muitas vezes como interesses conflitantes, porque precisamos da natureza. Sem a natureza, não temos matéria-prima para fazer inúmeros insumos, mas ao mesmo tempo, se fizermos muito insumos, vamos ficar sem a natureza. Aí existe uma questão de colocar na balança, você saber usar respeitando os interesses, né? E aí eu coloquei também você mesclar a questão das disciplinas humanas, naturezas, as ciências da natureza e exatas. As habilidades desenvolvidas no Exame Nacional do Ensino Médio, eu coloquei H4, H17, H27, H30, tá? Os professores precisam trabalhar essas habilidades não só para o Enem, mas para o desenvolvimento do aluno como ser consciente no meio onde está inserido. A H4, a habilidade 4, basicamente ela tem endosso em ver a intervenção do meio ambiente e ver como a gente pode articular medidas de conservação e recuperar a sustentabilidade e a biodiversidade. A habilidade 17, ela tem um objetivo bem propício para esse trabalho, que é o quê? Você pegar gráficos, tabelas, relações matemáticas, linguagem simbólica, linguagem científica e apresentar tudo isso para o aluno. Assim ele vai ter uma gama maior, um conhecimento
ele vai enriquecer o seu aspecto cognitivo. Já a habilidade 27 é uma habilidade bem específica do curso que eu faço, que é a licenciatura em Química, porque basicamente é utilizar os conhecimentos químicos para a natureza, observando os riscos e os benefícios. E, por último, e não menos importante, a habilidade 30, né? Que é avaliar como o indivíduo e o coletivo podem preservar o meio ambiente, né? Então, esse projeto é de extrema importância. Primeira coisa, a duração do projeto. Aqui eu criei o nome de uma escola chamada EB Rainha Catarina de Médici, ou seja, Escola de Educação Básica Rainha Catarina de Médici. Esse nome é fictício, essa escola não existe, tá? Serviu apenas para me embasar. A duração do meu projeto começaria lá no dia 23/6 e findaria no dia 27 de novembro. O momento que iria acontecer o final do meu projeto, ele seria fechado com uma mostra em estandes separados por turmas. Mais tarde na metodologia eu vou desenvolver esse assunto bem explicadinho. Então eu coloquei aqui que os professores se reuniram, né? E um dos principais problemas quando a gente vai trabalhar em escola com projetos interdisciplinares é o tempo. Se você fala com qualquer professor, ele vai o tempo, certo? Aí, o que eu tive como ideia para essa escola? Por exemplo, vão ser 6 disciplinas que eu já citei. Como essas disciplinas têm 2 aulas por semana, uma vez por semana os alunos vão utilizar-se de uma matéria, por exemplo, a semana 1 História, semana 2 Biologia, semana 3 Química e assim por diante, para que eles consigam colocar as atividades em ordem. Assim a gente consegue contornar o entrave do tempo, certo? E assim os alunos conseguem se envolver e fazer um projeto magnífico a nível para que comunidade assista e levar esse conhecimento, porque aluno gosta bastante de ser desafiado. Quando você mostra projetos para eles, eles participam e é super legal. Então, a justificativa do meu projeto, ou seja, por que é que eu vou trabalhar com desmatamento? Um dos autores que eu mais gosto, que assim me envolveu com o espírito científico, foi Carl Sagan, astrônomo, físico, cosmólogo. Faz uma falta as suas palavras, as suas doses de ciência que ele trazia para a gente. E olha o que ele colocava aqui, a importância de uma árvore. Olha o que ele falava, que a importância de uma árvore era uma cooperação maravilhosa. Por quê? Porque plantas e animais, cada um exalavam o que o outro exalava. Cada um colocava dentro do corpo o que o outro exalava, como se fosse uma ressuscitação boca a boca. Porque ela é mútua. Na nossa respiração, a gente expele dióxido de carbono. O que acontece com esse CO2? A árvore vai lá, capta. Por mecanismos fotossintéticos, a árvore produz açúcares e produz oxigênio. Parte do oxigênio ela vai utilizar para ela, mas boa parte, o que acontece? Volta para nós respirarmos. Então, esse oxigênio vai entrar como comburente para que a gente viva e o nosso dióxido de carbono vai ser necessário para que ela produza a glicose que ela necessita para sobreviver e o gás oxigênio, né? Então, é uma cooperação de fato maravilhosa.
Outra coisa que Sagan falava é que a gente, como ser humanos, tem uma afinidade muito grande por floresta, porque a gente começou a crescer nas florestas, né? Segundo relatos, os homens pré-históricos, eles dependiam das florestas. A gente, por mecanismos evolutivos, a gente desceu das árvores, fomos para a savana africana, aí pela savana africana a gente se espalhou, né? Espalhou, e com esse mecanismo de a gente se espalhar, a gente começou a dominar a agricultura e começou a estocar o excedente, né? E aí surgiu outra coisa, que é o comércio. Para ter comércio, precisava ter moedas e você vender coisas, certo? Para você ter coisas, você precisa de matéria-prima. E onde o ser humano encontra essa matéria-prima? Na natureza. Muitas vezes na árvore, né? A árvore é primordial. Só que o que acontece? Que a relação entre ser humano natureza ou ser humano e floresta por meio da intrínseca dependência de usar recursos naturais, a gente acabou agredindo a natureza e se relacionando de uma maneira não tão legal. E se isso continuar, a gente vai caminhar para a autodestruição. Nossa espécie está causando muitos danos. Muitas vezes esses danos são irreparáveis. Tudo por questões econômicas, tá? E aí, tudo foi corroborando. O ápice foi a Revolução Industrial. Quando aconteceu a Revolução Industrial, aí a gente degradou de vez o ambiente. Para transformar matérias-primas em objetos industrializados, né? Aumentou o impacto ambiental, a gente desenvolveu a indústria, desenvolveu cientificamente, mas desenvolveu também o capitalismo. Então, como eu falei aqui, a gente não precisa de uma ideia extremista, que é você não consumir, né? A gente precisa ter amistosidade e relação entre consumo e reflorestamento, no caso do desmatamento, né? E nosso papel como professores é incutir nos alunos essa importante questão que é você fazer com que o aluno consiga perceber que ele precisa criar um mundo habitável para as próximas gerações e ter uma relação amistosa entre ambiente, sociedade, economia e o espaço que a gente possui. Esse conceito é muito trabalhado em geografia e história, num processo chamado especificamente, né, como eu coloquei aqui, a gente preconiza muito, enquanto professor, dentro de uma matéria que é uma disciplina chamada desenvolvimento sustentável, que é você tornar uma relação entre essas três esferas equilibrada: ambiente, meio ambiente, sociedade e economia, né? Os alunos precisam disso. Para isso, o que nós professores precisamos fazer? Plantar a sementinha da consciência crítica, plantar a sementinha da consciência ecológica, despertar o aluno, fazer com que o aluno entre em choque, que ele perceba que o ser humano está degradando demais a natureza e a gente precisa parar com isso. E aí, aqui eu coloquei no meu portfólio a importância das aulas de humanas, né? Porque elas vão possibilitar uma visão antropocêntrica da inserção que nós, seres humanos, tivemos na natureza. E as aulas de geografia, elas vão explorar a capacidade do ser humano, que é intrínseca, em crescer e modificar o espaço onde vive, mas
Tudo isso tem que respeitar, como eu já falei, o desenvolvimento sustentável. Isso tem muita valia porque nós, enquanto educandos, vamos estar formando alunos conscientes no meio onde vivem e que, de certa forma, os alunos vão participar mais, né? Como eu falei, a expansão do capitalismo fez com que o quê? A gente tirasse boa parte, total ou parcial, a cobertura vegetal. Aí a gente derruba a árvore, faz queimada. Qual é a consequência disso? Excesso de gás carbônico no planeta, efeito estufa, a questão do aquecimento global, né? A questão da erosão do solo, a questão da perda da biodiversidade, a gente tem extinção de espécie, tem N prejuízos salientados, até mesmo a questão do empobrecimento do solo, a lixiviação, né, que é você remover recursos inorgânicos do solo, que o solo precisaria, né? Outra questão que eu coloco é que as causas do desmatamento, basicamente elas estão ligadas à alteração do habitat, porque o crescimento industrial precisa desmatar, a ocupação urbana, a indústria moveleira, também a questão da pecuária, a criação de campos, a criação da agricultura também favoreceu por desmatamento, né? E como eu falei para vocês, a gente precisaria ter um ritmo de usar recursos naturais, reflorestar esses recursos naturais. Aí eu falei que os assuntos mais específicos relacionados com ciclagem de carbono, sequestro de gás carbônico, a determinação do gás carbônico, né, ficam mais restritivos à química, à física, à matemática e assim por diante. É preciso deixar bem nítido para os alunos que o desmatamento é ilegal e a gente tem um órgão controlador que é o IBAMA. Tá? Devido à problemática, então, do ambiente, né, eu quis trazer em contato na forma de projeto para os alunos dessa escola. Objetivando o quê? Que os alunos contextualizem os dados obtidos do desmatamento na região, que nesse caso é na região do meio oeste de Santa Catarina, mais especificamente Joaçaba, Valdoeste e Luzerna, e emitir uma opinião de como que faz para preservar essa área, tá? Só falando um pouquinho de Santa Catarina. Eu fiquei muito triste quando eu li, porque Santa Catarina está crescendo o desmatamento na Mata Atlântica. Para quem não sabe, aqui nós temos Mata Atlântica, mas também a Mata das Araucárias. Na Mata das Araucárias, a gente tem uma árvore nativa chamada Araucária angustifolia, que é proibida aqui. Mas vou retornando à informação. 52% do desmatamento da Mata Atlântica vem crescendo em Santa Catarina. Então, ao invés da gente reduzir o desmatamento, Santa Catarina está aumentando. Outro dado encontrado: Santa Catarina é o 5º país em ranking nacional que mais desmatou a Mata Atlântica. Isso é super desconfortante para eu, enquanto aluno, me deparar com essas informações. Agora, falando um pouco da região onde eu moro, o meio-oeste catarinense sofreu muito desmatamento entre os anos de 1897 e 1905. Ainda sofre, mas sofreu muito por quê? Porque aqui a gente tem uma estrada de ferro que foi construída às margens do Rio do Peixe, que passa aqui, e essa estrada de ferro foi outorgada pelo imperador Dom Pedro II. E por consequência de estar sendo construída às margens do Rio do Peixe,
retirou-se mata ciliar. E quanto, Ezequiel, que se retirou? Segundo dados levantados, aproximadamente 6.696 quilômetros quadrados, o que equivaleria a 276.694 alqueires de terra. Então, a gente desmatou muito aqui no meio oeste. Mas a estrada ferroviária tinha benefício na época? Tinha, porque aqui a economia é essencialmente agrícola. Ou seja, a gente produz grão, produz suínos, alfafa, milho, e a gente precisava exportar para a capital, né? Que na época ali em questão era São Paulo, né? Mas e como que está hoje? Pois é, a natureza está começando a fazer uma sucessão, porque a estrada foi desativada. Dá até uma revolta em olhar para aquilo, né? E o meio oeste aqui ele sofre muito com períodos de estiagem. Outra coisa que eu levantei é que alguns mamíferos que vinham da Argentina e passavam dessa região, como aqui no utilizavam o oeste, como aqui a gente tem regiões de mata bem picada, eles não estão utilizando mais esse trajeto. Então, o que intensifica aqui no meio oeste essa situação? A prática da agricultura, a criação extensiva de animais, né? E aqui a gente tem muito problema de erosão, de empobrecimento de solo. Todos esses dados precisam ser levados aos alunos para que, por meio da educação, a gente possa olhar para isso e garantir o futuro das próximas gerações. E pensando nesse sentido, a escola Rainha Catarina de Médici vai propor esse projeto aos estudantes para que eles percebam este cenário e como eles vão ser o futuro das próximas gerações, eles possam tentar alterar esse cenário. A metodologia que eu vou usar, então, encurtando aqui, como eu falei para você, como eu já citei, o projeto começa em 23/6 e finda lá no mês de novembro. Os alunos vão ser avisados por meio de uma reunião num auditório, e essa reunião eles vão usar os gestores e os alunos vão tirar dúvidas. Os projetos vão ser separados em primeiras, segundas e terceiras séries. Cada um vai ter um a fazer, tá? Pulando toda essa etapa, o que nós, como professores, vamos fazer na primeira série? A professora de geografia vai trazer um texto com esses dados do desmatamento no meio oeste catarinense e vai fazer um desafio para os alunos. Qual o desafio? Por meio de auxílio de uma comercializadora de sementes, os estudantes vão receber sementes, vão ser separados em 6 grupos e eles vão ser incumbidos de germinar essas sementes e plantar essas sementes. Ao final de todo o processo, os grupos de alunos vão ter que colocar sobre o total de sementes que a escola recebeu a porcentagem que eles conseguiram plantar. Então, o que eles vão mostrar vai ser uma confecção em gráfico e uma apresentação. Para isso, eles vão utilizar conhecimentos de matemática, como estatística, Hall, amplitude, conhecimentos de geografia, como modificação da paisagem. Nas sementes, como são eles que vão germinar, eles vão ver a questão da fotossíntese dos hormônios vegetais, o ciclo de Calvin-Bason, a fotossíntese e assim por diante. Então, eles vão ter N metodologias. Nas segundas séries, vai começar com a professora de História. Ela vai entregar um questionário para os pais dos alunos, uma entrevista, pais, avós, pedindo no tempo que eles eram jovens, como eram os desmatamentos. Aí ela vai recolher essas pesquisas e vai socializar com os alunos. E aí a professora vai ser intermediária, eles vão fazer um seminário, vão fazer uma discussão bem legal. Nesse sentido, a professora de História vai entrar e falar sobre
a Guerra do Contestado, que foi uma guerra que aconteceu aqui no oeste catarinense e teve questões envolvendo a estrada de ferro, posse de madeiras, populações que aqui habitavam, e é uma coisa bem interessante de trabalhar. Por quê? Porque daí os alunos vão ser levados por meio de uma viagem de estudo na cidade aqui de Caçador, que tem um museu, né? É o museu da Guerra do Contestado. Conta, tem armas, tem uma infinidade de coisas legais. Aí, ao mesmo tempo, o professor de biologia e matemática vão levar esses alunos em grupos de 5 grupos para a estrada de ferro local e nesses 5 grupos, cada um deles vão separar quadrados de 60 metros quadrados para que eles consigam anotar como que acontece a sucessão ecológica. Para quem não sabe, sucessão ecológica, depois de um desmatamento, a natureza tende a se autorrenovar. E aí ela utiliza padrões, né? Começam a surgir espécies mais herbáceas e ao longo do tempo vão crescendo. Essas espécies, então, os alunos vão anotar, vão utilizar os conhecimentos ali de geometria, porque eles vão utilizar fios, estacas, trenas, vão utilizar bastante conhecimento, então eles vão gostar bastante, porque eles vão viajar, eles vão conversar sobre o contestado, né? Bastante metodologia de ensino ativa. E aí, quando eles estiverem cercando a área lá para fazer o levantamento da sucessão ecológica, eles vão poder levar o celular para fotografar as espécies que eles acharam. E o que o aluno vai apresentar ao final, né? Ele vai fazer um relatório, certo? E também ele vai pegar essas fotos e montar slides para apresentar no dia da mostra. Para as terceiras séries já, aqui, a aula vai começar com uma aula multidisciplinar, muito hypada nesses momentos, pela questão do Enem, com História, Sociologia e Geografia. Coloquei aqui Sociologia porque casa com o tema, apesar de não estar fazendo parte do projeto, mas casa com o tema. Para que seja conduzida uma aula multidisciplinar com os alunos, com o título O Avanço do Capitalismo, a Voracidade dos Recursos Vegetais, Benefícios ou Prejuízos. Os alunos vão falar. E aí, como que a gente vai desenvolver o projeto aqui? As aulas de biologia, junto com as de matemática, o professor vai entrar com uma metodologia muito usada chamada pegada ecológica. Essa pegada ecológica, ela é um método que vai calcular quanto a pessoa degradou o meio ambiente e o que ela precisa fazer para restabelecer essa degradação. Ela não vai usar o carro para ir até a escola, vai reduzir o consumo de dióxido de carbono. Ela vai plantar determinada quantidade de árvore e assim por diante, né? Aí, o que os alunos vão ter que fazer? Para a química, a minha área, os alunos, como os recursos vegetais, as árvores, eles têm bastante moléculas orgânicas e terceirão trabalha com química orgânica. O professor vai entrar com a parte de isomeria e também vai entrar com a questão da parte de estereoquímica, que é a posição dos elementos químicos dentro de uma molécula orgânica, né? Se ficar para frente, para trás, para o lado, qual é a hibridização, como é a geometria dessa molécula, e eles vão ter que apresentar para o professor num modelo, só que esse modelo vai ter que ser construído com materiais reutilizáveis. Então, eles vão apresentar um cartaz sobre a pegada ecológica e mais o modelo do estereoisômero.
estereoisômero da estereoquímico da molécula vegetal. E também eles vão dar para quem ir prestigiar a mostra mudinhas que vão sobrar das primeiras séries, tá? Como eu falei, após a realização, o projeto vai ser finalizado com uma exposição aberta à comunidade por meio de stands, né? Primeira série vai ter uma sala, a segunda série vai ter outra e a terceira série vai ter outra, tá? No dia 27 de novembro. Como que vai funcionar a avaliação? Aqui eu coloquei um ponto bem chave. Precisamos avaliar o aluno quantitativamente? Sim. Só que o aluno não é só um número. O aluno também precisa ser avaliado pelo qualitativo. Já vou explicar como que eu vou fazer para avaliar, tá? Como que a gente vai fazer? Como cada turma vai ter que trazer algumas atividades, a primeira série vão ser avaliadas pelos professores de História e Matemática. O que vai ser avaliado? Os gráficos que eles vão trazer do quanto eles plantaram e também o domínio do aluno na apresentação, né? Para as segundas séries, o que é que vai ser avaliado? Os slides, né? E também um relatório. Quem vai fazer essa avaliação? Os professores de Geografia e Física. Aí depois, esses professores vão anotar numa planilha para passar para todos os demais. Já as terceiras séries vão avaliar os modelos estereoquímicos e vão também avaliar a pegada ecológica, né? Quem vai avaliar vão ser os professores de Biologia e Química, né? E aí, o que a gente vai fazer para incentivar o nosso aluno? Como vai ser tudo separado por grupos, o grupo que mais se destacar vai ganhar 1 ponto na média ao final do terceiro trimestre, o grupo que mais se destacar. Por exemplo, o grupo que mais tiver porcentagem de plantas na primeira série. Todos esses alunos vão ganhar 1 ponto na média como bonificação por ter se desenvolvido, terem corrido atrás do projeto, né? Na segunda série, quem vai ganhar? Na segunda série, quem vai apresentar melhor, aí os professores vão decidir e vão ganhar 1 ponto todos os integrantes do grupo nas 6 matérias do projeto. Para o terceirão, vai ser quem tiver menos índices de pegada ecológica. O grupo que tiver vai ganhar 1 ponto nas 6 disciplinas. Aí a gente vai estar trabalhando com um esquema que a gente vai estar... como que eu posso me expressar? A gente vai estar bonificando ao aluno, né? A gente vai estar dizendo, ó, você trabalhou, mas essa é uma gratificação, uma recompensazinha pelo seu esforço. Aí os alunos gostam, eles super fazem. Aqui estão minhas referências, né? Que eu usei para o trabalho, tá? E eu quero deixar uma frase de Carl Sagan, né? Carl Sagan, também Neil deGrasse Tyson, que ele falou que o seguinte, que no mundo, desde que a gente começou, existiram 5 extinções em massa. Estamos à beira da 6ª extinção. Essa 6ª extinção vai ser provavelmente causada pelo ser humano, pela voracidade, porque tudo onde o ser humano passa, querendo ou não, ele acaba deixando um rastro de morte. Ele acaba utilizando recursos de uma maneira que ele não deixa para que os outros utilizem. Então, a nossa espécie, nós como espécie, nós como educadores, precisamos reavaliar as nossas práticas, garantir um mundo para as próximas gerações e também fazermos a diferença no meio onde estamos.
Grande abraço e obrigado por prestigiar a apresentação.